Fala pessoal, ele sempre gostou da farra, mas agora seu boneco se aposentou e saiu pra curtir, porque esse é o filme Bad Johnson de 2014 e eu sou a F, o Escapando na Fuga. Então vê se seu boneco está aí e vamos recapitular. Tudo já começa na loucuragem, porque Rich gosta de brincar de alfabeto, porque enquanto que ele fala B e B, uma mulher fala A. E a brincadeira está muito louca. O problema é que a irmã dela aparece porque ele não tem limites e estava pegando a irmã da namorada na casa dela. Isso porque a irmã tinha um voto de castidade até o casamento. Mas sabemos que isso só funciona para o lerdão da igreja, porque pro moreno tatuado com cara de bandido não tem limites. E a mãe das duas aparece e fica assustada, porque ele também estava brincando com ela. Então a brincadeira era em família. Dali ele corre pro trabalho porque estava atrasado, e ele era personal trainer na Smart Fit, então isso explica muita coisa. E depois ele sai para beber com seu melhor amigo Josh, e ele começa a dizer que ele não conseguia ter um relacionamento sério porque ele não consegue controlar seu boneco. E no último ano ele conseguiu acabar com 3 relacionamentos, e eles ainda estavam em abril, então as coisas estavam difíceis. E ele avista uma jovem diferenciada no bar, e esse seria seu momento. O problema é que quando ele chega, ele não a reconhece, porque ela já caiu no golpe do pente rala, mas não cairia mais uma vez, e ela dá um chute no boneco dele. O problema é que foi muito forte, e Rich vai até a médica para ver se estava tudo bem. O problema é que pelo impacto, ele ficaria incapacitado por 6 semanas até o inchaço diminuir, e nisso ele não poderia brincar de Karate Kid, o famoso tira capuz coloca capuz, porque pode piorar a situação, e ele fica com raiva, e saindo dali, ele vai até a farmácia para comprar um remédio para dor, e avista uma jovem asiática diferenciada que estava tentando comprar um teste de gravidez porque acabou perdendo o controle em uma festa, e como ele era experiente em escolher um teste de gravidez porque sempre fazia besteira, ele dá a melhor opção, e ao mesmo tempo já consegue desenrolar o rolo. Os dois começam a sair e tudo estava indo bem, porque as semanas vão se passando e até agora eles não deram a brincada, e por isso estava sendo o melhor relacionamento dele. O problema é que na 6ª semana ele sai para comprar algo para comer, mas acaba batendo em um carro no estacionamento do mercado, e uma mulher sai nervosa querendo chamar a polícia para poder ativar o seguro. O problema é que ela estava sedenta e diz que poderiam resolver de outra forma, e Rich quer lutar contra, mas seu amigo não aguentava mais esperar, e ele só precisava chegar em casa. Mas quando chega, Jamie quer começar com o famoso bem bolado, aquele que desce seco e sobe molhado, mas ela encontra um fio de cabelo diferenciado e ele tenta mandar o caô. O problema é que ele não fazia luzes no saco, e na raiva ela o expulsa e joga uma faca, porque o nome dela é Jamie, mas seu sobrenome é Rita. E Rich sai pra beber com Josh porque mais uma vez conseguiu estragar tudo, e ele diz que ele deveria buscar tratamento porque isso não é normal, e ainda diz que as ex dele que foram lesadas criaram um site pra falar mal dele para que outras desavisadas não caiam no mesmo golpe. E chegando em casa ele abre o site e todos começam a falar mal dele. O problema é que aparece um cara que já foi seu melhor amigo, mas Rich pegou a mãe dele e acabou com sua família. Então tomem cuidado com seu amigo pegador, porque eles não perdoam nem as casadas. Antes de dormir, Rich deseja que seu boneco não cause mais problemas. O problema é que quando ele acorda no dia seguinte e vai no banheiro, o brinquedo sumiu, e ele fica desesperado, mas alguém liga pra ele e o cara começa a dizer que o conhece muito bem, e começa a falar quando foi seu primeiro bem bolado, e ele percebe que seu boneco simplesmente saiu e virou outra pessoa, e ele vai na rua para o buscar e aparece um mendigo barbudo sem roupas, porque foi assim que ele deixou nas últimas 6 semanas. Chegando em casa, seu pinto está faminto porque quando acordou, saiu para ver o mundo, mas esqueceu de comer, e Rich pergunta como isso aconteceu, e ele começa a dizer que foi por causa do alinhamento da lua, mas aquilo era só zoação porque ninguém sabia como explicar. E no desespero, Rich vai na academia para falar com Josh e ele acha que ele estava bêbado, até que ele mostra que não tinha nada nas calças e aquilo era muito bizarro, e agora eles precisavam arrumar um jeito de fazer o garoto voltar para casa. Eles decidem voltar para casa pro Josh ver, e agora o boneco dele
dele eu vou chamar de Juninho, e ele estava com uma mulher que trabalha com bumbum, porque essa é a primeira vez que o Juninho está usando o Juninho dele, e para ficar mais apresentável, ele ainda fez sua barba. E como pagamento, ele deu uma TV e Rich começa a ficar com raiva, mas percebe que o Juninho estava muito saudável porque ele sempre foi exercitado. E dali eles começam vários rituais para tentar reverter, mas nada dá certo. E como ele não pode flautear, ele começa a brincar de DJ, mas agora sua vida estava desanimada. E se você chegou até aqui e não quer virar DJ, então deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, porque vou te mostrar outras maneiras de ser humilhado pela vida. Agora vamos continuar. Rich continua vivendo sua vida sabendo que nunca mais seria igual a antes, e conhece uma mulher chamada Lindsay na academia que era super gente boa, e como ele não estava pensando com a cabeça de baixo, estava de boa e monta seu treino sem maldade no coração. E depois de um dia de trabalho, ele chega em casa e Josh estava jogando com Juninho e fazendo várias loucuragens dentro da casa. E os dias vão passando, e enquanto Rich está de boa na dele, o Juninho baiano não perdoa ninguém, nem as casadas, nem as mães de família. E Rich lembra da Jamie e pensa que fazendo as pazes com ela, tudo volte ao normal, porque foi seu último erro. Mas quando chega, ela já estava se pegando com outro moreno tatuado e o cara era burro que nem uma porta. E depois daquela decepção, ela desistiu de relacionamento sério. Então, além de estragar a própria vida, ele estragou a dos outros. E aos poucos, ele vai criando uma amizade com Lindsay, mas sem segundas intenções. O Juninho não fazia nada, e Rich diz que ele precisava arrumar um emprego e o leva na construção civil, porque ele estava todo machucado de sempre ser usado. E depois ele marca com Josh uma balada diferenciada, onde as mulheres dançam seduzente, e ele joga uma pra cima do Josh, mas ele estava em um relacionamento e vai embora. O problema é que agora Juninho que teria que pagar, e estavam cobrando $300 pela dança. Eita porra! Rich já não sabe mais o que fazer da vida, porque tentar ser sério é muito difícil, ainda mais com aquele cara fazendo bagunça em todo lugar. E agora ele sabe como é que Josh se sentia, e chegando em casa ele recebe uma fatura do cartão, mas o Juninho estava gastando muito contratando trabalhadores do bumbum, e a fatura chegou em $30 mil, e ele sobe nervoso para cobrar a dívida, e ele estava dando uma brincada de leve. E Rich diz que daria uma surra nele, mas ao mesmo tempo é como se ele estivesse se batendo, e caso ele volte ao normal, além de sentir a dor, ele não teria aproveitado nada do que ele fez, então ele estava em uma sinuca de bico. Agora ele decide fazer tudo diferente, porque seu brinquedo faz aquilo que ele pensa, então ele começa a mudar sua rotina e começa a pedir desculpas a todas as pessoas que ele acabou magoando, e começa a criar novos hobbies, e na academia ele está mais próximo da Lindsay, e ela já estava ficando em forma e o chama para beber como comemoração, mas ele diz que não pode e ela não entende nada. E quando ele está indo para casa, picharam seu carro, porque com essas novas atividades ele não estava conseguindo ter uma boa performance, e agora sua vida estava virando um saco, e Rich aceita sair com a Lindsay, e os dois estão se divertindo a noite toda, mas na hora de ir embora, ela pergunta se ele não quer entrar, mas se ele entrar, alguma coisa não vai entrar, se é que você me entende. E agora Juninho estava com raiva do Rich, porque ele não estava conseguindo fazer nada, e essa é a primeira vez que ele realmente estava apaixonado por alguém, então sua vida estava mudando. Uma certa noite, os dois estão aproveitando, e tinha tudo pra dar certo, mas no momento do boneco entrar, não tinha boneco. Ele pede pra ela ir embora, mas ela não entende nada, e nisso ele fica sem responder por alguns dias, porque não sabe como explicar o que estava acontecendo. O problema é que o Juninho estava observando tudo, e vai falar com Lindsay, porque ele poderia se vingar do Rich pelo que ele estava fazendo, e os dois marcam um encontro. E galera, nunca vi uma pessoa ser tão fácil assim, isso porque ela estava apaixonada pelo Rich, e de certa forma, ela ainda está. Rich vai até o restaurante disfarçado, mas eles percebem que ele estava ali, e ele tenta explicar que aquele cara só queria usá-la como faz com todas, e não sei porquê, mas o garçom baixa a calça dele e todos veem que ele não tinha nada. Então se as coisas estavam ruins, agora conseguiram ficar muito pior. E o Junior a leva em casa achando que terminaria bem, mas não consegue nada. E Rich fica em casa imaginando o que pode ter acontecido, e o Junior ainda liga para contar vantagem, e agora mesmo que
que ele acha que perdeu tudo e segue sua vida triste e vazia. E Lindsay chama Rich para ir no casamento de sua amiga. O problema é que ao mesmo tempo que ele está com ela, ele está flertando com as casadas do casamento. E Rich decide aparecer para contar a verdade, mas precisava fazer em silêncio, e manda uma carta para ela, para eles se encontrarem em um lugar escondido. E ao mesmo tempo, Juno estava tentando pegar a mulher do Josh, mas eles aparecem na hora e começa uma briga sinistra. E como ele não queria sair perdendo, ele pega a Lindsay como refém e leva até um prédio da cidade, porque eles resolveriam tudo ali. E vemos que o filme tem qualidade duvidosa quando o roteirista vai embora e deixa na mão dos adolescentes com maldade na mente, porque os dois começam a brigar e Rich começa a levar uma surra. E no momento que ele jogaria a Lindsay do prédio, ele começa a sentir algo estranho, como se estivesse ficando ereto. E do nada ele desaparece porque a maldição acabou e ele voltou pra dentro da calça. E esse foi o filme de baixa qualidade Bad Johnson. Então deixa o like e se inscreve, porque eu tenho certeza que você nunca encontraria esse filme se não fosse pelo meu sacrifício. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known.